Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos lá, continuando nosso curso de demonologia e o mistério do mal. Realmente é um momento importante para a nossa decisão pelas coisas de Deus. Nós temos que decidir pelas coisas de Deus e vivermos sempre na graça dele. Mais perigoso do que sermos uma pessoa possessa pelo demônio é nós sermos um endemoniado. Qual é a diferença que existe? O possesso é aquela pessoa que o demônio usa o seu corpo, por uma finalidade que a gente sabe que é um mistério de Deus. Depois o próprio exorcista ele vai saber por que houve essa possessão, qual foi a finalidade ou o motivo que levou essa pessoa a ser uma pessoa que teve essa experiência e assim por diante. Vai ter sempre um aproveitamento, né? E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, queridos irmãos e irmãs, é que são muito raros os casos de possessão total. Não é uma coisa assim corriqueira. O que existe muito é obsessão, é opressão, mais vexação talvez, ou uma casa que esteja contaminada. A possessão, ela é bastante rara. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que, devido ao grande número de pecados mortais que ela comete, ela vai entregando a sua vontade ao demônio. E o demônio vai inspirando as ações dessa pessoa. Então vamos dizer, como aconteceu com o Che Guevara. O Che Guevara matou um jovem e sentiu um prazer da maneira dele ter matado aquele jovem. E aí ele começou a matar muitas pessoas, porque ele sentia uma alegria naquilo ali que ele estava fazendo. Você sabe que o Che Guevara foi um grande bandido revolucionário. Jamais poderíamos ter um quadro desse bandido dentro dos nossos quartos, quanto mais uma camiseta, né? Não sei se aquela frase é verdadeira da ternura que botaram para ele, porque os comunistas inventam qualquer coisa para que sejam elogiados e exaltados pelas pessoas. Bom, me pediram uma maior explicação sobre magia, espiritismo e macumba. Eu quero deixar claro uma coisa aqui, pessoal. Nós estamos falando para católicos. Se tem algum irmão de outra religião, eu não me importo. Irmãos evangélicos e tal. E se tem alguma pessoa que pertence a essas religiões que eu estou me referindo aqui, eu não estou acusando ninguém, né? Eu não estou desvalorizando ninguém, eu estou prevenindo os católicos a não fazerem parte dessas religiões. Agora, se alguém vier e pedir informações, eu vou dar justamente o conhecimento que eu tenho. A minha obrigação é para com Deus, não é obrigação para com os homens, tá? Então eu vou ser bem claro aqui naquilo que um católico corre perigo se ele vai para a magia, para o espiritismo ou para a macumba. Não existe mistura de religiões, porque hoje essa pan-religiosidade que existe, né, diz assim, tu aproveita uma coisa de cada religião, né? Tem uma coisa que é boa para mim naquela religião, então eu trago e coloco para mim. Aquela outra religião também tem uma coisa boa. Tem uma parte que eu não concordo, então eu vou trazer para mim e vou usar. Não. Nós não podemos misturar as realidades da nossa fé. Porque nós estamos falando, pessoal, em termos de salvação. Eu não estou falando aqui em termos de filosofia, de ideologia ou de partido político. Eu estou falando em salvação da alma da pessoa.
de nós irmos para a vida eterna, aquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Esse é o assunto que nós estamos falando aqui. E nós estamos mostrando o mistério do mal, o demônio por trás desse mistério, que o mal é a ausência do bem, quer dizer, Deus fez tudo perfeito, nós é que erramos porque entramos na conversa de Satanás, desde a história de Adão e Eva, que é real, né? E aí houve uma deficiência. Nós hoje somos consequência dessa deficiência que nós estamos vivendo. Em relação à magia, a magia geralmente é definida como a arte de operar prodígios por meios ocultos. Aqui não nos referimos, então estou usando aqui os dois irmãos, esse livro que vocês já conhecem, a gente vai comentando algum aspecto pessoal. Aqui não nos referimos às artes dos prestidigitadores, impropriamente chamada de magia, nem a outros tipos de magia natural que não são outra coisa que a arte de operar prodígios e coisas insólitas por meios naturais, ocupando-nos só da magia propriamente dita. Magia supersticiosa. Não é a magia, pessoal, do circo, tá? Mas não é isso aí que ele está querendo dizer. A mágica do circo, inclusive, diz que o próprio São João Bosco usava a mágica para brincar com os meninos. Isso aí não é, tá? A magia propriamente dita é a magia supersticiosa ou simplesmente feitiçaria, que se define como a arte de operar prodígios por obra do demônio. Então, é por obra do demônio que se opera esses prodígios da magia. Por isso você fala magia negra, magia branca. Não, tudo é magia negra, porque tudo envolve o demônio. Tá? Desde que se trate de magia propriamente dito, isso é, de prodígios alcançados com o auxílio do demônio, não vem muito no caso que se trate da chamada magia branca, que obteria vantagem sem prejudicar terceiro, ou a chamada magia negra, que operaria o mal contra terceiros, pois todo recurso ao maligno é condenável em si mesmo, não importando os efeitos que se quer alcançar. Então é muito séria a coisa. Tá? E o pessoal acha assim, não, isso aí não existe, isso é coisa da Idade Média. Nunca se usou tanto a magia como nos dias de hoje. E no meio dos adolescentes, filmes e coisa, é muito interessante como os adolescentes são fascinados por esse tipo de coisa, né? Quando você chega numa fase adulta, você não dá bola, mas o problema é que fica muita contaminação lá da adolescência, que depois pode vir à tona, né? Como nas outras formas de superstição, também a magia pode dar-se por invocação explícita ou implícita do demônio. A magia a qual se recorre para prejudicar outros chama-se malefício, encantamento ou feitiço, que podemos definir como a arte de prejudicar outros pela obra do demônio. Os autores costumam distinguir dois tipos de malefícios. O malefício amatório, se a ação do demônio excita em alguém veementíssimo sentimento de amor ou de ódio em relação a determinada pessoa. Então esse é o amatório, tá? É um tipo de malefício. Ele também é conhecido como filtros de amor. Tá? Então, a pessoa quer, ou ela ama alguém, ou ela odeia alguém, ela usa esse tipo de malefício. E temos também o benéfico, que é conhecido também como envenenamento, se provocar dano em pessoas e em seus bens. Então, o primeiro tipo de malefício amatório, você quer conquistar uma pessoa porque você a ama, você faz.
Você odeia uma pessoa porque ela, sei lá, por um motivo lá, você odeia ela, você também vai fazer o amatório. O benéfico é o que se diz que você quer destruir a pessoa, quer destruir seus imóveis e assim por diante. Não se pode negar que o demônio seja por si mesmo, seja por meio de homens maus, desde que Deus assim o permita, pode prejudicar por vários modos o corpo ou os bens de certas pessoas visadas. Deus, em seus insondáveis desígnios, é certo que assim algumas vezes o permite, como testemunha o exemplo de Jó. Eu recomendo, inclusive, a leitura do livro de Jó, porque ali você vê, né, o demônio pedindo permissão a Deus para testar, para ver se Jó realmente era autêntico naquilo que ele vivia na sua fé. Também no livro do Êxodo 22:18. Não se deva crer facilmente na existência de malefícios. Seria, entretanto, imprudente negá-lo sempre. Convém ressaltar, entretanto, que o malefício amatório não elimina a liberdade e a ação demoníaca pode ser resistida com a ajuda da graça divina. Mas quando se cede a ele, o pecado cometido será mais grave ou menos, em razão da deliberação e do grau de liberdade. Então, não vai ser sempre que vai funcionar, né? Vai depender do agente. Se o demônio responde à ação daquela pessoa, se realmente essa pessoa está convicta do mal que ela gostaria de fazer, se abre realmente e assim por diante. Então o demônio também não é um burrinho, né? O demônio ele age também de acordo com a vontade da pessoa, e tem que ser uma vontade má, tá? O malefício contém dupla malícia, uma contra a religião e outra contra a caridade e a justiça, uma vez que prejudica o próximo. Constitui um pecado gravíssimo contra a virtude da religião que nos prescreve prestar culto somente a Deus, e só a Ele recorrer, e nunca ao poder das trevas. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O malefício, também conhecido em nosso país por despacho, trabalho, feitiço, é uma das causas muito comuns da ação extraordinária do demônio sobre pessoas. É uma das causas comuns da ação extraordinária do demônio em relação às pessoas. Quais são? Infestação e possessão. Quando o demônio é interrogado, às vezes pelo exorcista, o que levou a você estar aí? Ele vai dizer, olha, esse fulano fez um despacho, fez um voodoo, uma coisa, e a partir dali eu encontrei uma porta de entrada ótima para que eu pudesse fazer minha ação nele. Então é muito importante a gente analisar essa questão da magia. Agora vamos para o espiritismo. Pessoal, o espiritismo ele é muito sorrateiro, né? Que você fala em caridade, você fala que a gente pode ser espírita e pode ser católico ao mesmo tempo, ou evangélico e espírita. Não podemos. Eu vou mostrar agora a justificativa desses autores, mas a gente vê no próprio catecismo, em outros grandes estudiosos, que não tem como unir uma religião que acredita na reencarnação com uma religião que acredita na ressurreição. E uma coisa que eu nunca recomendo é a leitura dessas falsas religiões, porque o demônio ele é muito sedutor. Às vezes você perdeu um parente muito próximo, que você está muito triste por essa perda desse parente. Aí uma pessoa e diz assim, não, o espírito dele está bem, tá? E aí passa um livro do Chico Xavier para você, ou de uma outra doutrina,
que fala sobre isso, sobre o espírito, a reencarnação, que o espírito está vagando em tal lugar e assim por diante. Se você for numa sessão, você vai ter oportunidade até de falar com essa pessoa. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Tá? Não existe essa possibilidade. Se acontecer, é justamente por influência do maligno. Mas vamos tentar esclarecer melhor esses fatos aqui. Inclusive tem muitos médicos que eu não sei por que motivo gostam do espiritismo. Não consigo entender. Eu acho que é a questão, talvez o médico conviva muito com a morte, né? Então ele acha que a filosofia espírita seja interessante. Olha aqui, uma das formas de superstição mais difundida em nossos dias e que coloca as pessoas em risco de se pôr em contato com o demônio são as práticas espíritas. Trata-se de superstição porque as almas dos que morreram estão sob especial tutela de Deus, não podendo entrar em comunicação com os vivos, a não ser por uma permissão especial concedida por ele. Os teólogos discutem se Deus permite que a alma de um defunto entre em contato direto com um vivo. E em caso de aparições, se trata de um anjo ou, conforme o caso, um demônio que representa aquela alma. Então, isso é um mistério também que cabe somente a Deus, né? Ele pode permitir, já aconteceu com santos, aparições de santos depois da morte e assim por diante, mas não é uma coisa corriqueira. E só vai acontecer assim como a possessão só acontece com a permissão divina, a mesma coisa em relação a esse contato que, vamos dizer, uma pessoa aparece depois da morte, diz alguma coisa, olha, sempre vai ser no sentido de conversão, de mudança de vida, por isso que normalmente tem que ser uma pessoa santa. A gente tem um caso aí do Carlo Acutis que ele teria aparecido no cemitério mostrando onde é que estava o seu túmulo para uma senhora que estava ansiosa para saber onde era a sepultura dele, e ela estava sozinha no cemitério e não conseguia encontrar. Então isso é bem interessante, mas vamos falar em regras gerais, que é mais para nós não nos confundir. Ora, os espíritas querem utilizar meios puramente naturais, como a ação de outros homens, que são os médiums, para obter que essas almas apareçam ou se manifestem. Há então aqui uma desproporção entre os meios empregados, meios naturais, e uma ação sobrenatural, como é a aparição ou manifestação das almas dos defuntos. Então, no caso, a manifestação de almas dos defuntos por um motivo por outro, permitido por Deus, é um efeito sobrenatural, não é natural, porque está acima da natureza humana. Tá? As almas dos defuntos se manifestam não aos vivos, o que depende exclusivamente de Deus. Então, as almas dos defuntos se manifestem ou não aos vivos, depende exclusivamente de Deus e é algo sobrenatural. Não é assim, eu vou fazer uma especialização, um curso, e vou me especializar em me tornar um médium entre o espaço das almas e o mundo. Não existe isso. Deus pode permitir, como também a gente vê no livro do Padre Amorte, né, almas amaldiçoadas, almas malditas, que vêm também prejudicar pessoas. Ele cita isso no livro dele, em que ele conheceu em largas escalas de possessão pessoas que disseram isso. Tá?
Então não é pelo sobrenatural que acontece esse fato, né? Não pelo lado natural. Ensinam os moralistas que a única relação que deve haver entre as almas dos defuntos e nós é uma relação espiritual baseada na recordação e na oração. Tá? Deus não pode consentir em nossos caprichos, curiosidades mórbidas e fantasias. Não pode, portanto, permitir que as almas, só a Ele, estão submetidas se manifestarem quando evocadas para satisfazer nossos desejos de temerária presunção de penetrar nos mistérios do além. Por isso dizem os mesmos moralistas, se é verdade, que às vezes essas evocações às almas do outro mundo recebe resposta. Tais respostas não podem provir senão do maligno. Então, as respostas obtidas nesses locais onde eles invocam os defuntos, elas não têm outra origem a não ser do maligno. O cardeal Lépicier explica como o demônio pode formar um boneco com elementos da natureza ou mesmo de outros homens e fazê-lo aparecer sobre a figura da pessoa falecida, cujo espírito é evocado para que se manifeste na sessão espírita. Assim, escreve ele, considerando que um anjo tem inteiro conhecimento das feições e outras qualidades de cada indivíduo, vivo ou morto, facilmente se pode conceber que ele seja capaz, pelo seu próprio poder, de reproduzir a forma, feições, altura, cor, vestuário de certo indivíduo que nós possamos conhecer, a ponto de que aqueles que mais íntimo trato tiveram com esse indivíduo sejam iludidos, julgando tratar-se da própria pessoa. Então fica bem claro, né? Eu já falei sobre a questão da materialização que o demônio pode fazer. Ele pode imitar a voz de quem ele quiser, ele pode se transformar num cantor lírico. Isso tudo é poder dos anjos que ele herdou. Ele tem o poder dos anjos antes deles serem maculados com a opção errada que eles fizeram. Deus não tirou o poder deles. O que eles têm é sofrimento contínuo por estarem afastados da visão beatífica de Deus. Esse é o grande problema deles. E eles querem tirar uma fatia do ser humano. Eles têm um ciúmes imenso das pessoas e querem que as pessoas sejam condenadas ao inferno. Esse é o objetivo do demônio. Então aí todas essas ideologias que são criadas, revoluções no mundo, se você for parar para pensar, o idealizador, o arquiteto universal de tudo isso é ele, é Lúcifer. Então é muito importante que a gente esteja bem atento nesse sentido. A igreja, com insistência, afirma, repetiu, que é pecado de heresia o querer aplicar meios puramente naturais com o fim de obter efeitos não naturais, preternaturais. Portanto, o Espiritismo, em sua pretensão de querer chamar ou evocar espíritos do além, é herético, além de impossível. Essa superstição é condenada não apenas como ilícita ou contrária à moral cristã, mas também como herética e contrária à fé. Como atua o demônio no espiritismo? Isso aqui é interessante, hein, a gente saber. Os vivos do lado de cá, comenta Dom Boaventura Kloppenburg, grande bispo falecido, não dispõem de meios eficientes que possam causar a manifestação de espíritos do lado de lá. Isso é, do mundo para além da natureza humana ou além da morte.
Do lado de lá, porém, existem espíritos malignos, que teriam muito interesse em perturbar, transtornar e perverter os do lado de cá. Não o podem fazer à vontade, porque sua liberdade é limitada pela permissão divina, e Deus não o permite facilmente. O Espiritismo faculta ao demônio o ambiente mais propício para que o espírito satânico possa se manifestar. Olha que frase pesada. O Espiritismo faculta ao demônio o ambiente mais propício para que o espírito satânico possa se manifestar. Todas as disposições objetivas e subjetivas aí estão. Nada, absolutamente nada falta para que o demônio se sinta à vontade em casa própria. Dir-se-ia que o centro espírita e principalmente o terreiro de Umbanda é o domicílio de Satanás. Como o templo cristão é a casa do Senhor, conclui o mesmo prelado. Livro de São Boaventura, Frei Boaventura, é que eu sou apaixonado por São Boaventura. Boaventura Kloppenburg, já falecido, foi bispo de Novo Hamburgo, A Atuação do Demônio no Espiritismo, que ele escreveu. Tá? Então é forte isso aqui, né? Muito forte mesmo. O ambiente para que ele possa estar ali, né? Não há, pois, dúvida de que as práticas supersticiosas espíritas colocam o homem sob a influência de Satanás e podem conduzir até mesmo à possessão. O demônio, observa o cardeal Alexis Lépicier, deve ser francês, quando um homem colabora com ele em práticas supersticiosas, facilmente exerce sobre esse indivíduo a mais cruel e implacável tirania. O demônio, se tu permitir, ele vai te tornar um endemoniado, porque ele vai dominando a tua vontade. Por isso, por exemplo, pessoal, um criminoso, ele começa com um pequeno crime, né? E ele vai aumentando. Provavelmente o Himmler, a primeira pessoa que Himmler viu morrer, ou que ele matou, ele deve ter se assustado. Depois já criou campos de concentração, porque o demônio foi tomando conta da vontade dele. Né? Porque você permite, através dos pecados, o pecado que você vai cometendo, especialmente os pecados mortais. E aí vem a grande arma nossa, que é justamente a confissão. Porque a pessoa que está em dia na confissão, ela se abre mais à graça de Deus. Mesmo que ela tenha cometido um pecado, ela se confessa constantemente daquele pecado que ela cometeu, né? Está acontecendo na vida dessa pessoa uma transformação. Porque a efusão do Espírito Santo, que existe no sacramento da reconciliação, ajuda esta pessoa. Não pode haver dúvida de que atuar como médium é o mesmo que expor-se aos perigos da obsessão diabólica. Recorrer a um médium é, pois, equivalente a cooperar na obsessão de uma pessoa. Por isso, o próprio Deus, no Antigo Testamento, condenou a invocação dos mortos. Não se ache entre vós quem consulte pitonisas ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade, porque o Senhor abomina todas essas coisas, e por tais maldades exterminará esses povos à tua entrada. Deuteronômio 18, 10 a 12. Tudo isso mostra o perigo extremo em que se colocam aqueles que recorrem às práticas espíritas, que hoje está muito de moda e o pessoal entra com uma falsa caridade
dizendo, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou ali, eu faço caridade, tudo bem, mas acontece que você está cometendo um erro gravíssimo. Você não pode permanecer nesse erro. Pessoal, nós inclusive sacerdotes, bispos, padres, devemos instruir mais as pessoas sobre isso. Porque quantas pessoas deixam de comungar e deixam da prática sacramental por causa dessa teoria, dessa superstição, dessa heresia. E é muito interessante, pessoal, que o demônio ele só apresenta facilidades para nós. Ele não apresenta a cruz de Cristo. Se ele pegar a cruz, ele vai colocar a cruz invertida, né? Como eles fazem. Cristo, como morreu São Pedro, né? Crucificado de cabeça para baixo, mas eles, para fazerem aquilo que eu chamo de caricatura das coisas de Deus, eles põem a cruz de cabeça para baixo. E aconteceu em sessões de exorcismo que se tinha algum crucifixo na parede dele, se colocar em cabeça para baixo. É um sinal da presença do demônio. É um sinal vivo da presença do demônio. Então, nós não estamos aqui numa brincadeira, né? Eu faço a coisa porque eu me sinto bem. Esse sentir-se bem, ele é altamente traiçoeiro. Porque eu tenho só essa vida, só esse momento, vamos dizer, só esse momento para mim tomar uma decisão. E eu não posso falhar nessa busca do que é verdadeiro. Bom, queridos irmãos, nós encerramos mais essa nossa palestra e vamos nos defender de tudo que é errado para nós assumirmos aquilo que realmente é certo, aquilo que realmente vale a pena para nós como cristãos. Divulguem nossos vídeos, divulguem com seus amigos, com a pessoa que está passando por alguma dificuldade. Você assista esse vídeo, vamos ver os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal para que essa palavra de Deus, esse conhecimento de Deus, porque nós na realidade estamos nos aprofundando no bem. Conhecendo o mal, nós evitamos o mal para assumirmos o bem, que essa é a nossa missão. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe sempre.